Bom, se liga no que eu vou fazer aqui hoje. Vocês devem saber, pra quem acompanha o canal há bastante tempo, que eu gosto bastante do mangá/anime de Nagatoro. E pra quem também não sabe, tá chegando aí a segunda temporada que tá confirmada para ano que vem. E eu tô querendo trazer a segunda temporada pro canal porque eu gosto do anime e pelo jeito vocês também. E hoje eu resolvi trazer parte da primeira temporada, que é pra vocês lembrarem o que acontece. Só que como esse vídeo ia ficar muito grande, eu vou postar ele como parte 1 e se vocês apoiarem, eu trago a parte 2, fechou? Só que antes de continuar, confere aí se você tá inscrito no canal com o sino ativado, pra não perder os próximos vídeos e principalmente sobre a segunda temporada quando sair, beleza? Mas bora pro que interessa, que é pro resumo dos primeiros episódios de Nagatoro-san. O anime começa mostrando cenários muito bonitos, caranguejo na praia, aves cantando... Vai tomar no cu! Campos verdes, confesso que começou de uma forma bem diferente do que eu esperava. Até que finalmente mostra a bendita escola e até que do nada corta pra biblioteca e tem uma mina rindo muito alto. E ainda por cima comendo dentro da biblioteca. Eu não sei vocês, mas na época que eu estudava não podia fazer essas coisas não, hein? Até que nosso querido protagonista chega bem na hora e fica meio nervoso ao ver aquele grupo de garotas sentadas por lá. E meio que ele abaixa a cabeça e passa por elas de uma forma discreta, pra não chamar tanta atenção, e logo de cara já dá pra notar que ele é meio antissocial. E ele vai sentar na última mesa porque não tinha ninguém, e esse cara olha pra essas garotas e pensa: eu é que não vou mexer com essas malucas aí. E o engraçado é que nessa hora mostra um bilhete que é pra fazer silêncio dentro da biblioteca, sendo que essas meninas estavam rindo alto e ainda fazendo barulho enquanto revirava o pacote de salgadinho. Enfim, a hipocrisia. E o carinha que até agora a gente não sabe o nome começa a fazer a tarefa dele de boa até que do nada uma das meninas fala: mas olha isso aqui. E quando o protagonista olha, basicamente todas elas estavam encarando na direção dele e o maluco fica muito intimidado. Olha, deu pra perceber que ele era mais na dele, mas não sabia que ele era tão antissocial assim. Até que uma das meninas lembra de pegar um livro que fica na última prateleira, perto da onde o protagonista tá sentado. E quando ela vai na direção dele, o cara começa a ficar nervoso de uma forma que ele não consegue nem olhar. E por culpa desse nervosismo dele, ele acaba deixando a bolsa dele cair e espalhando todas as coisas dele nos pés dessa garota. Parabéns, se você não queria chamar atenção, fez totalmente o contrário. E a menina, curiosa para ver as coisas que ele deixou cair no chão, e basicamente descobrimos que o protagonista desenha o próprio mangá. Só que pelo jeito nenhuma delas gostou da história, porque basicamente ela chamou as outras e todo mundo começou a tirar sarro dele. E ele só fica calado ouvindo, tentando se acalmar, e depois delas cansarem de ficar tirando sarro do desenho dele, todas elas vão embora, com exceção de uma única garota. Ela se apresenta como uma menina do primeiro ano e ele como um cara do segundo ano. Então ela chama ele de senpai e assim que vamos se referir a ele, pelo menos até revelarem seu nome verdadeiro. E ela basicamente fica zoando o mangá dele, o mesmo que as outras estavam fazendo, só que entre os dois ali. E pela cara do senpai, ele ficou bastante envergonhado, né? E o engraçado é que ele se sente acuado enquanto ele também deveria zoar ela. Porque, olha isso aqui, eu nem sei o que essa parte pontuda significa. Era pra ser um canino? Porque isso aqui não ficou muito legal não. Olha o demônio! Confesso que se eu não conhecesse o mangá, isso me irritaria muito, o modo como essa menina tá se comportando. Porém, o senpai também me irrita bastante por ele não saber revidar nenhum insulto que ela faz, saca? Senpai, tu poderia pelo menos rebater um insulto que seja, né? E nessa hora ela coloca ele contra a parede e não no sentido romântico da coisa. E olha com uma cara de psicopata e fala que ele é nojento. E o senpai, intimidado, começa a chorar, o que eu achei frustrante, ele só fica ouvindo e não falar nada. E após isso o senpai vai pra casa e ele meio que fica relembrando da novata que fez ele chorar. Pobre garoto, talvez ele ficou traumatizado. Após isso, corta pro dia seguinte e ele vai pra sala de artes e lá está a menina pra encher a paciência dele de novo. Pelo jeito, ela realmente gostou de incomodar o garoto. E ele só ignora ela e vai direto pra sala de arte, sem olhar muito na cara dela. Mas ela dá um sorriso tipo, vou atormentar ele já que eu não tenho nada melhor pra fazer. E entrando na sala de artes, teve alguém que teve a cara de pau de desenhar uma rola. Mentira, mas tá bem sugestiva essas frutas aqui, eu não vou
vou mentir não. E ela, como uma assombração, entra na sala e ele manda ela embora. Provavelmente o pobre coitado não queria ser intimidado e acabar chorando de novo. Mas ela ignora o que ele diz e fala que vai pousar pra ele, já que ele sabe desenhar, né? Então ela fala que queria um retrato dela e ele fala que não ia fazer logo no início. Só que ela fala que vai apimentar as coisas quando começa a desabotoar a blusa. E ele, no modo virgão, fala que vai desenhar ela, que não precisaria chegar tanto pra fazer isso. E ele fica meio constrangido porque, segundo ele mesmo, ele nunca observou uma garota, então ele não sabia muito bem como desenhar uma. Só que o que ele falou não faz muito sentido, já que no começo do episódio mostra que ele desenha o próprio mangá e mostra algumas garotas que ele desenhou muito bem, então eu só vou fingir que ele tá nervoso, por isso que ele falou isso. E ela fala pra ele que se ele desenhar ela direitinho, ela vai dar um presente pra ele. E com essa cara é meio difícil não pensar besteira desse tal presente. E leva praticamente a tarde toda, mas ele consegue fazer alguns rabiscos dela, o que até que não ficou tão feio. Ainda mais levando em conta que o garoto tava muito nervoso. E lembra do tal presente que ela prometeu caso ele desenhasse ela, né? Então finalmente a hora chegou. Ela fala pra ele fechar os olhos, parecendo que ia rolar um beijo, ele até chega a fazer um biquinho, só que bem nessa hora, quando ela tá bem perto, ela solta um Mano, eu confesso que nessa parte eu fiquei bem puto, não porque não rolou nada, até porque eu já imaginei que isso não aconteceria, mas sim por ela tá zoando ele há um tempão e ele ainda cair feito um patinho. Eu sei que ela é uma garota complicada, mas ele também não tá ajudando muito não. E o senpai vai pra casa, só que pro azar dele, a garota mora na mesma direção que ele, então pobre garoto, agora nem ir pra casa em paz ele pode mais. Mas eu confesso pra vocês que mais parece que tudo que ela tá fazendo é pra chamar atenção e não pra insultar ele. O problema é que o senpai é muito antissocial e muito sensível, que faz parecer que tudo que ela tá fazendo é algo pesado, só que não é. Até porque eu aposto que se ele respondesse mais, ela não agiria assim. Mas continuando, ela para na frente do senpai e diz que precisa falar uma coisa muito importante. E ela acaba soltando um "quer sair comigo?" e o senpai fica mó nervoso, só que tava meio óbvio que era meme, eu já perdi a conta de quantas vezes ele caiu nas pegadinhas dela. O senpai também domina a arte de ser enganado, não é possível. E após isso, ela empurra o senpai na brincadeira, só que ele é tão fraco que ele sai rolando tipo o peão da casa própria. E ele acaba caindo no lago, só que pela reação dela foi sem querer, mas isso não deixa de ser uma baita filha da putagem com ele, né? Ele só levanta, continua andando e ela pergunta se ele nunca fica bravo, porque ela é ciente de que tá perturbando ele há mó tempão, só que ele nunca fala nada. E ela já começa a achar que ele tem a síndrome de Estocolmo e acabou se apaixonando por ela, porque pra ele não ficar bravo com tudo que ela tá fazendo, é até meio surreal não existir pessoas que não fiquem chateadas com isso. E basicamente ele fala que ela é irritante e que dá muito nos nervos, mas que ele não odeia tanto assim. Pobre senpai, pelo que deu pra ver, ele se apaixonou pela menina que fica enchendo a paciência dele. E nessa hora ele pergunta o nome dela, quase quando o episódio tá acabando, finalmente descobrimos que a garota que ficou enchendo o saco dele o episódio inteiro se chama Nagatoro. E agora indo pro episódio 3, o episódio já começa com o senpai desenhando na maior paz na sua sala de artes, até que do nada chega a Nagatoro querendo mostrar o swag dela com seu bambolê, dançando uma música que eu acredito que vocês conhecem muito bem. O pé faz assim, mãozinha pro ar, balança o pescoço pra lá e pra cá. E ela chama o senpai pra entrar na zorra, só que eu acho que isso não foi uma boa ideia. Coitado do senpai, ele apanhou mesmo a culpa sendo dela. E após a opening, o senpai tá comendo um miojão no escuro da sala, aproveitando aquele silêncio. Até que ele tira uma revista da Belle Delphine, quer dizer, das vampiras. E o que eu achei engraçado aqui é que o senpai só tem cara de besta, mas ele gosta de coisas né? Ele comprou um mangá extra onde tem as garotas do mangá que ele gosta em fontes termais. E se você acompanha muito anime de romance, você deve saber que isso é um baita clichê de garotas sem roupa no meio de neblina. E na hora que ele tava viajando, imaginando ele já com gel na mão no escurinho do seu quarto, aparece a Nagatoro como uma stalker falando: "E aí, senpai, eu tô atrapalhando alguma coisa?" E ela chega na sala feliz como sempre, perguntando do porquê ele tava fazendo uma cara tão safada enquanto ele tava ali sozinho olhando pro nada.
envergonhada. E ele até tenta disfarçar, mas na boa, com essa cara, quem que ele tá tentando enganar, né? E a Nagatoro parece que tem faro pra essas coisas, porque ela já tava imaginando que com certeza ele tava pensando em alguma coisa. E o senpai até tenta negar, mas a Nagatoro quer ver o que tanto ele tá escondendo. E eles ficam brigando pela revista porque ela queria ver o que tanto ele tava tentando esconder dela. E mais uma vez, ela engana o senpai pra fazer ele soltar o mangá, porque ela disse o seguinte: se você gosta dessas coisas, senpai, por que você não pede pra fazer comigo? E o trouxa fica nervoso e acaba largando o mangá, e com isso podemos ver que o senpai ainda cai muito fácil nos baits da Nagatoro. Ele até tenta tomar o mangá dele de volta, mas coitado, um sedentário querendo pegar algo de uma atleta, chega até a ser engraçado. E o que eu achei engraçado foi ela falando que nunca faria coisas com ele porque ela é muita areia pro caminhãozinho dele. Nem tem o ego inflado a Nagatoro, hein? Eu acho qualquer homem no Brasil que uma mulher dessa é simpática e é muito linda. E esse sorriso dela. E quando a Nagatoro vê o mangá do senpai, era basicamente tudo que ela imaginava. E ele fica mó nervoso falando: não, eu só leio pela história, pela história. E senpai, eu te entendo. Eu acredito que 100% das pessoas que assistiram High School DxD só assistiram pela história, eu entendo. E acho engraçado que a Nagatoro fica olhando pra ele com uma cara tipo, aham, sei. E quando a Nagatoro abre as páginas do mangá, tem coisa até pior. E ela fica zoando ele, dizendo que ele queria fazer as mesmas coisas que aquele garoto do mangá tá fazendo com aquela garota, que basicamente, resumindo em palavras, ele tá apalpando a garota por acidente. Mas a Nagatoro muda completamente de reação quando ela descobre que o mangá se trata de uma história de vampiros. E ela faz uma cara que eu acredito que foi nessa hora que deu match, hein? Vai por mim, pessoas que têm gostos em comum já é o começo pra um relacionamento. E ela leu o mangá e ela disse que apesar de ser um mangá um pouco pervertido, ela se amarrou na história. E ela até zoa ele, como sempre, dizendo que tem um personagem naquele mangá que lembra muito ele. E o simples fato dela associar ele a esse personagem do mangá é porque ele morreu muito fácil. E meio óbvio que o senpai fala tipo, não, nada a ver, esse personagem não se parece comigo. Aí ela fala tipo, é verdade, até porque você é virgem e vampiros não gostam de virgens. Eu juro que eu não sei a lógica por trás desse argumento, mas eu dei muita risada. E o senpai solta um todo corajoso perguntando como você sabe que eu sou virgem, você nem é vampira pra saber. E bem na hora que ele fala isso, a luz simplesmente acaba e ela faz uma cara de psicopata dizendo, então bora descobrir. E o senpai fica mó desesperado e ela fala que só quer dar uma dentadinha nele. E meu amigo, eu não queria uma dentadinha dessa não, porque olha as presas dessa garota, ela é humana. E acaba que ela vai na direção dele e nessa hora ela pula em cima do senpai e, cara, ele até fala uma coisa que eu pensei naquela hora. Se alguém entrar naquela sala e ver aquela cena, com certeza vão pensar besteira. E sim, eu acredito que todo mundo deve imaginar o tipo de besteira que eu tô falando. E a Nagatoro gosta tanto de provocar ele que mesmo ela tendo entendido o que ele quis dizer, ela queria ouvir as palavras da boca dele, querendo entender que tipo de besteira que ele queria dizer. Até porque ela não tá nem aí, ela continua provocando o senpai e quando ela vai dar uma mordida nele, vocês lembram do miojo que ele tava comendo no começo, né? Então, por coincidência, ele era um miojo de alho. E ele acaba arrotando na cara dela que foi o momento perfeito pra ele tentar fugir. Mas óbvio que ela não ia desistir fácil e quando ela pula nele, acontece uma cena muito inesperada. Mano, imagina que engraçado seria se alguma das amigas dela entrasse bem nessa hora. E uma coisa que eu acho engraçado é que mesmo a Nagatoro estando muito envergonhada, ela tenta não perder a postura. Mesmo naquela situação, ela fica zoando ele dizendo que o sonho dele foi realizado, que é de ser apalpado por uma garota. E após essa parte, corta pra saída da escola e no caminho fica um silêncio absurdo entre os dois. Os dois ficam muito constrangidos pelo que aconteceu na sala de artes, mas ela tenta quebrar o gelo. E ela fica perguntando se alguma garota já tinha feito isso com ele antes. E o senpai no modo Virgão on Fire, ele fica muito nervoso. Eu acho incrível que como mesmo nas oportunidades que ele tem de zoar ela, ele não consegue. Ele poderia muito bem se aproveitar da situação e ficar tirando onda com a cara dela dizendo que ela passou a mão nele. Mesmo que tenha sido sem querer, foi uma coisa que aconteceu, né? Eu vou falar que
esse protagonista tem muito que evoluir ainda. Após isso, ela vai embora pra casa e deixa o senpai todo envergonhado. E quando o senpai chega em casa, ele pensa, hora de pôr a mão no óleo, e pega o mangá das vampiras peitudas. Mano, sempre que eu falo o nome desse mangá, me dá vontade de dar risada. E nessa hora, o senpai começou a fantasiar as cenas daquele mangá sendo ele e a Nagatoro. E realmente, pelo que deu pra notar, ele tá começando a se apaixonar pela garota que fica pentelhando a vida dele o dia todo. E depois disso, corta pro dia seguinte, pra sala de arte de novo, e ele pensa, mó paz aqui, mas vocês sabem que não. Agora ele tem um pentelho na vida dele chamado Nagatoro, e ela já chega desafiando ele pra um game. E essa brincadeira dela é bem simples, um tem que acertar o peito do outro por cima da roupa sem errar. Quem acertar na primeira tentativa vence, e se ele vencer, ele ganha um vale-favor. E basicamente esse vale-favor serve pra caso ela esteja perturbando ele usaria esse vale-favor e assim ela pararia de ficar enchendo a paciência dele. E a parte que eu acho mais engraçado nisso tudo é que ela sempre fica tentando jogar uma imagem de pervertida pra cima do senpai, sendo que sempre quem toca nesses assuntos é ela, o que deixa a situação muito engraçada. Mas o senpai tá mais interessado que ela deixe ele em paz, então ele acaba topando jogar por causa do vale-favor. E na hora da tentativa da Nagatoro, ela acaba roubando e acertando o alvo. Eu confesso que eu achei esse joguinho meio idiota e genial ao mesmo tempo, esse com certeza quebra a Matrix. Chegou a vez do senpai fazer o mesmo com a Nagatoro, que é acertar o peito dela por cima da roupa. E ele tá se preparando para atacar e o engraçado é o nervosismo da Nagatoro a cada aproximação do senpai, isso é muito bom. Tem uma hora que ela nem consegue disfarçar o quão nervosa ela tá naquela situação, mas quando ele tá para tocar, quando a bola tava perto do gol, acontece uma quebra de expectativas e o celular da Nagatoro acaba tocando. E ela fala que o tempo dele acabou e vai embora encontrar uma amiga. Senpai, perdeu a chance de realizar a mesma cena do mangá das vampiras peitudas. Após isso, corta para uma lanchonete bem longe da casa do senpai. Foi o único lugar que ele pensou em conseguir desenhar sem a Nagatoro ficar pentelhando a vida dele. Só que por coincidência, ela e a amiga dela e mais dois garotos foram para a mesma lanchonete. Mas como ele estava isolado no outro lado, acabou que elas nem notaram ele ali. Elas escolheram uma mesa afastada do senpai e ele fica só passando pano naquela situação. E só de olhar o comportamento daqueles caras, deu pra perceber que ele é aqueles tipo de colegial que se acham muito. E a amiga da Nagatoro parece que é a única ali que tá interessada em puxar assunto, porque a Nagatoro mesmo parece que não tá nem aí. E nessa hora, um dos garotos mostra uma música que ele fez e pede pra Nagatoro escutar. Apesar de terem ocultado o rosto desse figurante, dá pra ver que ele tava bem orgulhoso do que ele fez. Afinal, ninguém mostraria uma coisa pra outras pessoas se não achasse que era bom o suficiente, né? Mas a Nagatoro tava cagando pra empolgação do cara, parecia que ela nem mesmo queria estar ali. E mesmo que o senpai só conheça a Nagatoro há pouco tempo, ele sabe muito bem como ela é. Obviamente ele esperava que ela fosse tirar uma com a cara deles, falando que aquela música era horrível. E até que em partes ele tava certo, ela realmente achou a música uma merda. Não dá nem pra negar, até porque tá muito na cara isso. Mas apesar dela não ter zoado a cara dele, ela foi muito fria, o que deixou o cara muito mal. Confesso que deu até um pouco de pena do cara, porque ele falou na maior empolgação o pedido pra ela ouvir e ela fala que tá ruim. Me colocando na situação do cara, eu ficaria muito triste. Mas depois disso chega o outro garoto e tenta falar com a Nagatoro. E nessa hora já dá pra ver o quão ela é popular na escola, só que ela tá cagando pra companhia desses caras. E do nada esse segundo arrombado fala pra ela que nunca tocou nos peitos de uma garota. Super normal você falar uma coisa dessas com uma pessoa que você não tem intimidade alguma e que acabou de conhecer, né? Mano, esse tipo de coisa a gente não fala pra pessoas que a gente não conhece nem de brincadeira. Até porque isso causa uma péssima primeira impressão. E ela faz uma cara tipo, como é que é? Confesso que nessa parte eu pensei que ela ia zoar esse cara igual como o senpai imaginou que ela faria com o primeiro cara. Mas ela simplesmente olha pra ele com uma cara fria e fala: você é idiota pra falar isso pra uma pessoa que acabou de conhecer? E nessa hora até conseguimos perceber que o que ela faz com o senpai é pra chamar atenção, porque acabamos de perceber que com pessoas que ela não tem o menor interesse, ela é muito fria. Ela tem uma forma bem diferenciada de demonstrar afeto, mas é o jeito dela. Nessa parte, pra mim pelo menos, ficou bem claro como a mente da Nagatoro funciona. Ela é fria com quem não tem interesse, mas ela fica brincando com quem ela gosta. Confesso que deu um pouquinho de pena de como ela tratou aquele cara, mas o que ele esperaria que a Nagatoro falasse? Pode apertar os meus se quiser, porque esse moleque ele foi muito otário, convenhamos. E o que eu achei engraçado é que após essa amiga da Nagatoro ver que ela dispensou dois caras, ela até começou a achar que a Nagatoro era lésbica, mas a gente sabe que não é nada disso. E mesmo que a Nagatoro não fale, sabemos muito bem por quem ela tem interesse. E depois dessa parte, corta pro senpai
indo pra casa e ele vai meio pensativo, porque ele acabou de perceber que a Nagatoro só age daquele jeito com ele, mas como ele é tapado, ele acaba não percebendo que o jeito que ela é com ele é totalmente diferente de que ela é com outros caras. Nesse episódio ficou bastante claro isso, e por falar no diabo, ela acaba topando com ele no meio do caminho. E olha a cara que ela faz pra cumprimentar ele, nem parece aquela mal-humorada que tava pouco tempo atrás na lanchonete. E como é pelo mesmo caminho, eles acabam indo juntos pra casa. E óbvio que a Nagatoro tá sendo a mesma de sempre, dizendo que reconheceu ele pela silhueta nojenta que ele tem. Uma coisa que vale ressaltar aqui é que ela não chama ele de nojento no sentido de ofender, e sim só pra encher a paciência dele mesmo. Esse nojento não tem um significado, sabe? E pela expressão do senpai, ele tava com muita vontade de perguntar do porquê ela age daquele jeito só com ele, mas quando ela chega perto dele, ele acaba perdendo a coragem. Eu acho que pela expressão dela não tem nem como disfarçar, ela é realmente mais extrovertida quando tá com ele. E nessa hora o episódio termina com ela enchendo a paciência dele como sempre. E agora indo pro episódio 3, e já começa com o senpai desenhando na sala de artes e o garoto tá até feliz porque tá na maior paz, mas agora não podemos esquecer que tem alguém no pé dele, né? Ele tava lá tranquilo, mas por pouco tempo, porque do nada chega a Nagatoro perguntando se ele queria que ela pousasse pra ele. A menina parece uma assombração porque tava tudo silêncio e ela aparece do nada que nem um Minato, parece até que ela se teletransporta. Sumidão! E o senpai, como ele é meio desajeitado, ele diz que só gosta de desenhar a natureza morta e não pessoas. E ao ver o senpai sem jeito, a Nagatoro faz uma cara tipo, eu vou apimentar as coisas. E ela fala que pode até tirar a roupa pra posar pra ele caso ele queira. Mano, a Nagatoro é muito atirada pra cima do senpai, não tem nem como alguém dizer que isso é bullying. Mas basicamente ela tava de maiô, então a Nagatoro não tava sem nada por baixo na hora que ela tirou a saia. E o senpai pensando besteira, coitado, ele caiu no bait mais uma vez. Eu não estou suportando mais. E após a opening mostra o senpai e a Nagatoro pegando uma baita chuva, só que eles encontram um lugar pra se abrigar da chuva. E por incrível que pareça, eles até conseguem conversar com pessoas normais, mesmo que por pouco tempo. Só que não podemos esquecer que estamos falando da Nagatoro, óbvio que isso não ia durar por muito tempo, porque quando ela percebeu que a roupa dela tava transparente por causa da chuva, ela fica tirando uma com a cara do senpai, dizendo que ele tava louco pra olhar ela daquele jeito. Só que o senpai já caiu tanto nos baits da Nagatoro que dessa vez ele pensou, essa com certeza deve ser mais uma das provocações dela. E pela primeira vez o senpai toma coragem pra retrucar a Nagatoro e fala, aposto que você tá de maiô por baixo, dessa vez você não vai me enganar. Só que não, porque dessa vez ela realmente não tava de maiô. Incrível que como na primeira vez que o senpai toma coragem, ele dá uma bola fora. Ele até pede desculpas porque realmente não foi a intenção dele olhar Nagatoro daquele jeito. Ela até fica com vergonha, mas a gente tá falando da Nagatoro, né? Óbvio que ela não ia deixar isso passar. Ela começa a ficar zoando ele, dizendo que sabia que ele tava louco pra espionar ela daquele jeito. Sei não, mas pela cara que a Nagatoro fez, eu acho que ela gostou de o senpai olhar ela daquele jeito, hein? Pelo menos pra mim deu essa impressão. Mas após isso, a chuva piora e o senpai resolve ir pra casa mesmo naquele clima. Só que ele mora muito longe e ia pegar muita chuva no caminho. E como a Nagatoro mora mais perto de onde eles estavam, ela chama ele pra ir pra casa dela até a chuva passar. E aposto que o senpai nessa hora deve ter ficado com pensamentos indevidos. E chegando na casa da Nagatoro, o senpai fica meio preocupado da família da Nagatoro ser maluca igual ela, mas não tinha ninguém em casa. O que sinceramente eu não sei se é algo bom ou ruim, afinal ela fica provocando muito ele quando eles estão sozinhos. Apesar de que, convenhamos aqui, eu pelo menos não acho ruim esse jeito da Nagatoro de chamar atenção. Ela até fala que ele não precisa ficar tão tenso porque não tem ninguém em casa. E a Nagatoro põe as roupas do senpai pra secar enquanto empresta algumas do irmão dela. E na hora que o senpai vai se secar, ele para e pensa e acha que aquela é a mesma toalha que a Nagatoro tava usando. E ao notar isso, ele até tenta cheirar a toalha porque acha que é a mesma que ela usou. E uma coisa que percebi é que o senpai não é nenhum santo, porque primeiro vimos que ele se amarra em mangá de vampiras peitudas. E agora ele dá uma dessa, ou ele já era assim, ou as brincadeiras da Nagatoro tá começando a corromper o garoto. E a Nagatoro pega ele no flagra tentando cheirar a toalha e fala que peninha, porque não foi essa toalha que eu usei, e sim essa aqui. Coitado do senpai, ela já zoa ele dizendo que ele é um pervertido e agora tá dando até motivos pra isso. Tô começando a concordar com a Nagatoro de que provavelmente
provavelmente ele é um pervertido enrustido. E depois dessa parte, corta pro senpai tomando um café com a Nagatoro e o senpai fica mó tenso porque eles estão sozinhos no quarto dela. E a Nagatoro não perde a chance de zoar ele dizendo que ele tá assim porque provavelmente é a primeira vez que ele entra no quarto de uma garota. E o senpai dá uma de desentendido, mas ela continua provocando ele perguntando o que os garotos costumam fazer nos quartos das garotas. Facts. O que mais acho legal na relação desses dois é que a Nagatoro sempre tenta levar as coisas para um contexto de duplo sentido. Porque dá pra pensar em muitas coisas nessa pergunta que ela fez, hein? Mas o senpai respondeu a mais simples de todas, que é estudar, e a Nagatoro faz uma cara tipo... sei. Mas ela, cheia de atitude, pega na mão do senpai e fala que os caras usam os dedos ágeis pra atacar e se defender. E eu sei que provavelmente você pensou besteira, mas não é nada disso que você tá pensando. Isso é nada mais nada menos que um jogo de luta do PS4. Tenho certeza que 99% de quem assistiu pensou em outra coisa, menos no jogo de luta. E eles começam a jogar o X1 e a Nagatoro até que ela é boa no jogo. Mas o senpai, por jogar mais tempo que a Nagatoro, ele acaba derrotando ela no game. E ao perder, a gente vê a Nagatoro muito irritada, logo dá pra perceber que ela tem um alto espírito competitivo. E no round 2 ela começa a provocar ele e ele se desconcentra e acaba perdendo no jogo. E a Nagatoro acaba ganhando, mesmo que seja roubando, e ainda chamou ele de noob. Confesso que nessa parte eu dei muita risada, mas é como dizem, no amor e no jogo valem tudo, ou é algo parecido com isso. E como ela percebeu a fórmula da vitória, a Nagatoro começa a provocar o senpai em todas as partidas pra ganhar. Mas no fim da tarde a chuva passa e hora de o senpai ir pra casa. E ele agradece por ela ter deixado ele ficar ali enquanto aquele clima tava horrível. Ele até toma coragem de dizer que foi divertido jogar com ela, mesmo que ela tenha roubado. E ela até convida ele pra jogar de novo qualquer hora. Eu acho que deu pra ver que tá começando a florescer um romance entre eles, por mais que o jeito dela de demonstrar isso seja bastante diferente. E após essa parte, corta pro dia seguinte no refeitório da escola, e o senpai queria muito lugar pra sentar, mas tava tudo lotado. Só tinha um lugar vago que era na mesa da Nagatoro, junto com as amigas dela. Já avisei que vai dar merda isso. E o senpai não gostou nada da ideia, mas era isso ou ele teria que comer em pé, então ele acaba sentando do lado da Nagatoro. E antes que eu esqueça, finalmente revelou o rosto das amigas dela, que por sinal são muito bonitas, mas meio que já era previsível, já que esse grupo de garotas são as mais populares da escola. E uma delas pergunta se ele era o namorado da Nagatoro, e ele fica todo sem jeito negando. Mas a Nagatoro se aproveita pra zoar a situação e diz que ele era namorado dela sim. Eu pensei que elas iam zoar a Nagatoro, dizendo que ela tá namorando um nerdola, mas elas entenderam que era uma zoeira da Nagatoro e começam a zoar o senpai também. E essa garota aqui chama o senpai de Paisen. Eu não sei se todo mundo aqui sabe, mas Paisen é nada mais nada menos que senpai ao contrário. Geralmente ele é usado quando você tem intimidade com a pessoa que é seu senpai, então é uma boa chamar de Paisen. Só que elas acabaram de conhecer o senpai e já tá cheia de intimidade. Eu acho que a Nagatoro não vai curtir muito isso não, hein? Até porque tem uma hora que essa garota pega na mão do senpai e se liga na cara que a Nagatoro faz. Dá pra ver que ela não gostou nada disso. Eu acho que já tá bem na cara que a Nagatoro tem sim interesse no senpai. E essa amiga da Nagatoro começa a zoar, dizendo que ele nem parece o namorado dela e sim um mascote. E a Nagatoro até entra na brincadeira dizendo que é sim, começa a bagunçar o cabelo do senpai. E quando a amiga da Nagatoro tenta fazer o mesmo que ela, meu amigo, a Nagatoro faz uma cara de yandere e fala que não é uma boa fazer isso porque o cabelo do senpai é oleoso. Mas tá na cara que isso foi uma desculpa porque ela ficou com ciúmes e não queria que outra pessoa tocasse no senpai. E essa amiga da Nagatoro, ela não é burra porque ela faz uma cara de que dá a entender que a Nagatoro tá sendo muito diferente em relação ao senpai. E a Nagatoro, ao impedir essa menina mais uma vez de tocar o senpai de novo, essa amiga da Nagatoro saca que o senpai não consegue se defender sozinho, já que todas as vezes quem fez isso foi a Nagatoro, né? E meio óbvio que essa zoação toda deixa o senpai pra baixo, já que mesmo ela falando desse jeito, meio que não deixa de ser verdade. Ele não consegue revidar insultos, e isso que ela falou deixa a Nagatoro muito irritada. E até fala que ela passou dos limites. A Nagatoro é tipo, eu posso tirar brincadeiras com ele, vocês não. E fica um clima bem tenso entre as duas e detalhe, ela tá brigando com uma amiga que conhece há bastante tempo por um cara que conheceu há poucos dias. Não sei como tem gente que acha que a Nagatoro é ruim com o senpai. E do nada o senpai grita no meio de todo mundo que é fake news e tava fora de contexto, porque ele não é namorado da Nagatoro. Eu não assumo esse BO. É engraçado
engraçado que quando o senpai fala isso na frente de todo mundo que não é namorada da Nagatoro, ela faz uma cara mó brava, dá pra ver que ela realmente queria que o senpai não tivesse negado. Até porque nem mesmo a Nagatoro em nenhum momento negou isso, mesmo com as provocações da amiga dela. Tipo quando ela tava dizendo desculpa por provocar seu namorado. E depois disso, corta pra sala de artes e a Nagatoro toca no assunto dele não saber se defender. E a Nagatoro fica meio brava com ele, dizendo que ele não respondeu nenhuma provocação das garotas. Deu até pra notar que a Nagatoro não encara o que ela faz como algo ofensivo, tanto que ela se incomodou do senpai não responder às provocações das amigas dela. E ela até tenta ajudar ele nisso, dizendo que quando alguém provocar ele tem que responder essas pessoas à altura. Ela até provoca ele de novo, mas na intenção de ser um teste, pro senpai saber reagir em situações que alguém fique importunando ele. Ou seja, ele tem que dar um tapa no ombro delas quando elas começarem a ficar provocando ele. E na hora de fazer o test drive com a Nagatoro, ela provoca o senpai demais e ele acaba quase chorando igual o primeiro episódio. E a Nagatoro até se sente mal por ver ele daquele jeito, e sim, ela não é tão horrível como todo mundo acha que ela é. Ela se importa com ele, e também já vimos que ela tem uma forma bastante diferenciada de demonstrar afeto. Mas ela tenta animar o clima, afinal a gente tá falando da Nagatoro, né? E ela começa a fazer umas provocações mais leves, falando pra ele revidar. E o senpai toma coragem de dar um tapinha pra revidar, só que ele acaba pegando em um lugar um pouquinho longe do ombro. Esse senpai não é nada trouxa, né? E a Nagatoro, mesmo bastante envergonhada com o que acabou de acontecer, ela toma coragem e fala que ele foi bem, que se ele tentar, ele consegue sim revidar quem ele quiser. Acho que o tapinha que ele deu era pra ser no ombro, ou será que ele errou de propósito pra tocar nela? A Nagatoro já gosta de zoar ele normalmente, chamando ele de pervertido, então imagina quando ele dá motivos pra ela. E nessa hora o episódio termina com ela enchendo a paciência dele como sempre. E agora cortando pro dia seguinte, já começa com o senpai lavando as mãos depois de bater uma punheta. Ele diz que é porque tava fazendo uma pintura a óleo, mas esse senpai não engana ninguém, a gente sabe muito bem do que ele é capaz. Ele tava sozinho como de costume quando chega do nada a Nagatoro pra lavar as mãos também, porque tinha derramado suco. O engraçado disso é que tem várias torneiras, mas ela resolve usar justamente a que o senpai tá usando, o que me fez lembrar do meme do mictório, que eu não sei se vocês conhecem, mas ele é mais ou menos assim: tem um cara mijando de boa no banheiro enquanto tem vários mictórios livres, e aparece um arrombado pra usar o mictório também, mas ele resolve usar justamente do lado do que tá sendo utilizado, porque provavelmente ele queria olhar, vocês sabem o que, do outro cara, né? Certeza que o autor se inspirou nesse meme pra criar essa cena. Mas voltando pro anime, nessa hora dá pra notar que realmente o autor de Nagatoro já desenhou hentai, porque o cara consegue criar duplo sentido numa simples cena da Nagatoro e o senpai lavando as mãos. E tem uma hora bizarra que até parece que o senpai tava tendo uma ereção. E quando já se trata da Nagatoro, também é o que se espera, né? Já que ela sempre faz as coisas com duplo sentido. E após a opening, que parece que foi feita por alguém que usou LSD, o senpai tá de boa na sala de artes, comendo o seu lanche na maior paz, quando alguém abre a porta e ele já pensa: caramba, meu irmão, lá vem a destruidora da paz mundial. Mas não dessa vez, porque não era a Nagatoro, e sim as amigas dela. Nani? E pela cara das duas, que também parece que elas são destruidoras da paz mundial, elas começam a provocar o senpai, perguntando se alguma vez ele já pegou nos peitos de uma garota. E claro, o senpai reage como o senpai, afinal é o que se espera. E essa mina, pra quem ainda não conhece ela se chama Gamo e tem umas expressões muito parecidas com a da Nagatoro. Agora dá até pra entender por que elas são amigas. E a Gamo fala algo mais ou menos assim: já que você nunca pegou nos peitos de uma garota, deixa que eu te dou uma força, você pode pegar nos peitos da mamãe aqui. E o senpai ativa o modo virgão e tenta fugir delas, só que ele tem o físico de uma tartaruga, né? É óbvio que as meninas pegaram ele. E a Gamo tranca a porta da sala de artes enquanto a Yoshi segura o senpai. Sim, se eu ainda não apresentei essa garota aqui, o nome dela é Yoshi. E nessa hora elas forçam o senpai a apalpar a Gamo. Então é esse o tipo de bullying que falaram que o senpai ia passar, porque pra mim ele tá no paraíso. Eu sei que isso pode ser errado pra algumas pessoas, até porque se fosse o contrário, com certeza teria virado cancelamento no Twitter, mas pra mim o senpai só tá saindo na vantagem aqui. Change my mind. Mas na verdade ele não pegou nos peitos da Gamo, e sim no pãozinho de arroz que ela tinha colocado por dentro da roupa. Era tudo trollagem das duas, mas ainda assim não tira o contexto da cena. E bem nessa hora chega Nagatoro só escutando o finalzinho da conversa, que ficou completamente mal entendido. Será que eu estou atrapalhando o casalzinho aí?
E ao ver que a Nagatoro ficou brava, elas vão embora da sala de artes que nem carro de Fórmula 1. E nessa hora fica só os dois na sala de artes e tá na cara que a Nagatoro ficou com ciúmes ao saber que o senpai supostamente apalpou a amiga dela. Tem que falar supostamente porque na teoria ele pegou o pãozinho de arroz, né? E ela fala, e aí senpai, aposto que você ficou feliz, né? Apalpando ela, ainda bem, até porque você é um tarado enrustido. E quando o senpai fala, não foi nada disso, era só um pãozinho de arroz. A Nagatoro ao perceber o que aconteceu, que ele só pegou o pãozinho de arroz através da roupa da Gamo, o humor dela volta até o normal, então ficou na cara que ela só tava daquele jeito por causa dos ciúmes. E do nada a Nagatoro vem com os papos de que já que você não pegou nos peitos dela, então você pode pegar nos meus. E ela pega um bolo especial de arroz que tava na bolsa dela, que pela reação do senpai deve ser bom pra caralho. E a Nagatoro dá uma copiada no que a Gamo fez, se o senpai quiser experimentar, ele tem que adivinhar qual deles é o sabor especial. E ela olha com uma cara maliciosa, colocando os dois nos peitos dela pro senpai apalpar até ele acertar qual deles é o correto. Nani? E o senpai, mesmo envergonhado, ele toma coragem em tentar adivinhar. Ele começa a apalpar Nagatoro de olhos fechados para tentar sentir a textura dos pães. Só que bem na hora, um deles cai da blusa da Nagatoro e o senpai começa a apalpar os peitos da Nagatoro de verdade. Engraçado que ele passa um tempão apalpando a Nagatoro e ela fica sem reação. Até chega um momento que o senpai pega com as duas mãos e ela não fala nada. Ou ela tava em choque ou realmente estava gostando de ser apalpada pelo senpai, hein? E por ele achar que estava apalpando o pãozinho especial que estava bem macio através da roupa, então ele acha que aquele é o correto, só que é aí que ele nota no que ele realmente estava pegando. E a Nagatoro aparenta tá meio brava e começa a bater no senpai, mas pra ela ter deixado ele ficar pegando por tanto tempo, eu acho que ela tava gostando, isso sim. E apesar do clima ter ficado estranho entre os dois por um tempo, ela divide o pão com ele e nessa hora corta pro dia seguinte. E o senpai já se acostumou tanto com a Nagatoro indo pra sala de arte todos os dias, que ele até fala que ela tá atrasada, como se ela fizesse parte daquela turma. Dá até pra ver que ele ficou meio bad quando percebeu que talvez ela não ia hoje, mas ela se atrasou por um motivo estranho. A Nagatoro não tinha chegado ainda na sala de artes porque ela foi pegar um sofá. Isso mesmo, um sofá. Pra que atormentar o senpai em pé ou sentada se pode atormentar deitada, não é mesmo? E ela diz que o clube de artesanato que deu aquele sofá pra ela. Super normal uma estudante ganhar um sofá de presente, né? E ela fala que as cadeiras da sala de arte são muito desconfortáveis, por isso ela levou aquele sofá pra lá. E nessa hora meio que o senpai fica observando o melhor atleta de beisebol da escola, já que eles têm a mesma idade. E ele percebe que deve ser o máximo ter seu esforço elogiado, já que, né, a gente já percebeu que o senpai é um cara antissocial e que não era notado por ninguém e nem tinha amigos antes de conhecer a Nagatoro. E ele fala que nem tem talento e nem motivos pra alguém elogiar ele. E nessa hora Nagatoro pergunta se o senpai já elogiou alguém, e quando ele responde que não, ela fala algo muito interessante. Como é que você quer ganhar elogios se você nunca elogiou alguém? Quem não elogia não recebe elogios. Aí a Nagatoro inventa do senpai fazer um treino para elogiar ela e ele aprender a elogiar outras pessoas. E reparem que cada vez mais a Nagatoro tá fazendo o senpai ser mais extrovertido e se expressar melhor. O fato deles serem os opostos um do outro tá fazendo o senpai evoluir sua personalidade, por mais que o jeito da Nagatoro seja estranho na visão de algumas pessoas. E mesmo com vergonha o senpai solta um "seu cabelo é bem cuidado". E que elogio gringe, hein, senpai? Aí tu me quebra. E a Nagatoro até acha engraçado porque ela nem levou a sério esse elogio, mas ela tava curtindo, tanto que ela até pediu pra ele continuar elogiando. E ele continuou dizendo que o chute que ela deu quando eles se conheceram foi muito foda. E ele tava se referindo a essa cena do primeiro episódio. E parece que esse elogio tocou a Nagatoro, porque ela ficou com vergonha. E uma coisa que eu comecei a perceber só nesse episódio é que toda vez que a Nagatoro fica sem jeito, ela começa a ser possuída pelo capeta e vira a Nagatoro que a gente conhece. E ela começa a provocar o senpai e fala: já que você me elogiou um bocado, agora é minha vez. E o engraçado é ela pensando: o que esse nerdola tem que dá pra elogiar? Mas ela só tava brincando com ele, afinal é a Nagatoro, né? Mas ela fala que ele tem um rosto engraçado e que os olhos dele tremem quando ele tá nervoso. E que
gosta de elogio é esse, Nagatoro? E uma outra coisa que eu reparei é que o senpai tá se tornando mais forte também, já que no primeiro episódio essas brincadeiras da Nagatoro faziam ele chorar. Agora meio que, apesar dele ainda ficar sem jeito, ele não chora mais. Na verdade, de vez em quando ele até tem atitude de responder essas provocações dela. E pra fugir do assunto, ele fala que vai desenhar ela, e a Nagatoro começa a provocar o senpai daquele jeito duplo sentido, perguntando que pose ele quer que ela faça, já que agora tem um sofá, né? E o senpai ainda não se acostumou com essas provocações picantes da Nagatoro, ele sempre fica mó nervoso, e ela não gosta nadinha de flertar pra cima dele só pra ver a reação que o senpai vai fazer, e acaba passando horas e o senpai não consegue desenhar nada, e pela reação da Nagatoro ela ficou um pouquinho desapontada. E ela acaba ficando com sono e vai dormindo naquele sofá que ela levou. Agora eu entendi o motivo dela ter levado isso pra lá. E a Nagatoro fala pro senpai, já que ele não conseguiu desenhar ela ainda, ela vai mudar de posição. E se ele desenhar ela direitinho, ela vai dar um prêmio pra ele. E o senpai recusa, já que ele foi baitado no primeiro episódio, né? Tá com trauma o garoto. E nessa hora, antes da Nagatoro pegar no sono, ela fala algo estranho pro senpai, que ele não tem coragem, que ele podia ser um pouco mais, só que ela acaba dormindo antes de completar essa frase. E eu acho que ela quis dizer que se o senpai tivesse tido mais atitude naquela hora, tinha rolado. É meu palpite pelo menos, porque a gente já viu que ele é o único cara que ela flerta. Então, né, se o senpai não fosse tão bunda mole, tinha rolado um beijo sim, pelo menos é o que eu acho. Mas depois que ela dormiu, o senpai consegue desenhar ela, e mesmo ele falando que tava cheio de erros, pra mim o desenho tava muito bonito. E ela acorda e, vendo o desenho que ele fez, ela fala que tá na hora da recompensa e manda ele fechar os olhos. E o senpai não queria fazer isso, até porque da última vez não deu muito certo, mas por ele não ter atitude o suficiente pra dizer não, ele acaba fazendo, e ela acaba trollando ele de novo. Mas dessa vez pelo menos foi engraçado, porque ela fez ele beijar o peixe. Beijo, peixe, amigo, beijo! E o senpai ficou bravo, mas dá pra ver que dessa vez ele tá reagindo com mais atitude comparado a antes, que ele ficava sem reação. No final, as provocações da Nagatoro, que pra mim pelo menos tá soando mais como uma garota chamando a atenção do cara que ela gosta, essas coisas que ela faz tá fazendo o senpai se tornar um cara mais forte. Enfim, ela diz que gostou do desenho e nessa hora o episódio termina. E agora indo pro episódio 5, que é o único que eu posso dizer que realmente rolou um bullying nesse anime, e o episódio já começa na sala de artes pra variar. E o engraçado é que já estamos no 5º episódio e até agora não mostrou nenhuma vez sequer os dois estudando. Parece até eu no ensino médio, na época que eu estudava, que eu passava mais tempo na quadra jogando bola do que na própria sala de aula estudando. Eu sempre fui meio vagabundo, inclusive foi por isso que eu virei youtuber. E a Nagatoro, com aquele jeito de tentar chamar a atenção do senpai, mais uma vez ela chama ele de nojento, mas é como eu falei, isso não é na intenção de ofender ele, sim de chamar a atenção. Só que dessa vez tinha algo diferente no senpai, porque ele olhou pra ela com uma cara de desprezo, parecia até que tava olhando pra um pedaço de bosta. E a Nagatoro não entende nada e eu confesso que eu fiquei do mesmo jeito, afinal a gente sabe que o senpai ele é um bundão, mas por enquanto segue o roteiro, vai. E aí aparece a Gamo e a Yoshi e ela fala que ele nem é tão nojento assim, e ela empurra a Nagatoro e a Gamo fala: pô pai, eu gostei quando você mandou o professor de química e se fuder, você quer andar comigo no recreio? É muito melhor do que tá com essazinha aí que vive te chamando de nojento. E a Nagatoro olha com uma cara que não só de ciúmes dessa vez, mas parecia um tubarão pronto pra atacar. E o mais engraçado é o senpai concordando com elas e a Nagatoro entra em pânico vendo que tá perdendo o macho dela. E o senpai sai com duas gatas, uma de cada lado, parecendo o protagonista de Poderoso Chefão, e ainda passa pela Nagatoro dando tchau. E a menina fica sem reação vendo que o cara que ela gosta tá indo embora. Mas tinha algo de errado aí, até porque o senpai não ia virar B10 do dia pra noite, né? E nessa hora Nagatoro dá um grito, então basicamente era tudo um sonho. Na verdade, pela reação dela quando ela acordou, era um pesadelo. Ela tava dormindo naquele sofá da sala de arte, mas ela não quis contar pro senpai sobre o que ela tava sonhando. E ela nota quando ela acordou que ela estava por baixo de um cobertor. E ela pergunta se o senpai cobriu ela, e ele diz que não queria que ela pegasse um resfriado. E engraçado é o modo como a Nagatoro agradece, ela só diz que ele estava menos nojento hoje. E após a opening feita por alguém que usa LSD, continua na sala de artes e a Nagatoro resolve fazer cócegas no senpai para testar quão sensível ele é. E o moleque falta ter um infarto de tanto rir, e ele pergunta tipo: e aí Nagatoro, tá me zoando, mas aposto que você nem aguenta também.
também. E ela responde pro senpai que quer testar se tem um cócegas ou não e fica provocando ele, falando que ele não conseguiria porque é virgão, mas na verdade a Nagatoro tá sendo muito esperta porque ela tá usando a psicologia reversa. Ela quer que o senpai toque nela, mas ela não tem coragem de falar, então ela fica provocando ele pra ver se ele toma alguma atitude. A Nagatoro até tira a blusa dela pra facilitar pro senpai, mas óbvio, ela tava com o maior por baixo, né? Vai achando que a menina vai ficar sem roupa na escola. E quando o senpai tenta fazer cócegas na Nagatoro, eu acho que ela não tá preparada pra isso ainda, tanto que ela fica envergonhada. E ela impede antes do senpai conseguir tocar nela. Depois dessa parte, corta pra Nagatoro querendo mostrar um vídeo pro senpai, que é de um cara tosando uma ovelha. O que sinceramente pra mim não tem nada de fofo, mas ok, a menina compara o cabelo do senpai com o pelo da ovelha e ela pensa: caramba, meu irmão, é igualzinho, eu tive uma ideia, eu vou tosar essa ovelha antissocial também. E do nada a garota tira uma máquina de cortar cabelo da bolsa, mano, e fala: Pode apagar muito, senpai. Engraçado que mina é psicopata, né? Porque quem leva uma máquina de cortar cabelo pra escola? Nem homem faz isso, velho. E o senpai fala: não, eu sou sensível, meu cabelo só é cortado na tesoura. E a Nagatoro solta um: putz, que pena, mas não seja por isso, porque eu tenho uma tesoura aqui também. E mano, que bosta é essa? Porque a Nagatoro anda com tudo, se duvidar tem até um arsenal na bolsa dela. E o senpai fica meio preocupado, afinal ela é uma amadora, mas a Nagatoro fala: relaxa, eu corto direto o cabelo do meu irmão, eu vou deixar teu cabelinho na régua. E o senpai para e pensa: caramba, meu irmão, uma mina gata bronzeada vai cortar o meu cabelo. E ele já começa a fantasiar uma cena romântica deles dois, dela cortando o cabelo dele, e ele acaba deixando. E quando a Nagatoro ia pôr a mão na massa, ou melhor dizendo, na moita, ela recebe uma ligação da Gamo dizendo que ela precisava ir na sala dela para pegar algumas coisas. E a Nagatoro acaba indo, já que elas estavam esperando por ela, e ela fala pro senpai que já voltava. Só que aquilo era uma armadilha, elas fizeram isso para deixar o senpai sozinho. E eu confesso que as amigas da Nagatoro foram muito FDP nesse episódio. E elas aproveitam que o senpai tá sozinho e entram na sala falando que tá com mau cheiro, como sempre. Eu até achei que alguém tinha peidado, mas era só o cheiro forte das tintas a óleo mesmo. E elas notam a máquina de cortar cabelo em cima da mesa, e aqui vem a parte que eu falei lá no começo. O senpai fala que a Nagatoro ia cortar o cabelo dele e elas têm uma ideia sádica de deixar o senpai careca, mano. Aqui eu confesso que, apesar de terem tentado construir uma cena engraçada, ficou meio zoado. Não foi engraçado terem tentado raspar a cabeça do moleque, mano, tá maluco? Tem uma hora que ela chega até a encostar a máquina no cabelo dele. Aqui eu tenho que admitir que foi pesado mesmo comparado às outras vezes. Mas antes da merda acontecer de verdade, a Nagatoro chega bem na hora. E se liga na hora assassina da garota, ela tava 2 vezes mais brava que naquele sonho. E a Debbie e Lloyd foge depois de ver a Nagatoro, igual aquela outra vez, é só o que elas sabem fazer mesmo. E a Nagatoro fica com ódio que parece um gato que saiu do banho. Mas depois disso ela corta o cabelo do senpai, e aqui foi uma parada que me surpreendeu. Eu achei que ia ficar uma bosta, mas ela tava falando a verdade, ela realmente corta bem pra caramba. O senpai, ele ficou gatão, pronto pra deixar a mulherada aos pés dele. Quer dizer, isso se a Nagatoro não descobrir, né? E quando ele agradece, a Nagatoro fica envergonhada. E lembra do que eu falei no último vídeo? Toda vez que ela fica sem jeito, ela zoa o senpai pra ele não perceber isso. E ela diz que aquele corte de cabelo não vai fazer o senpai ficar menos nojento. E depois dessa parte, corta pro senpai e a Nagatoro saindo da escola e tá fazendo um calor do cacete. Parece até que onde eu moro, que faz 30 graus à noite. E o pior disso é que eu não tô nem zoando. E a Nagatoro dá uma ideia de eles comprarem uma raspadinha nesse calor que parece da região norte. Mas quando eles chegam lá, parecia fila do SUS, porque tava dando curva no quarteirão. E mesmo assim, eles resolvem ficar na fila e a Nagatoro tava suando tanto que a roupa dela tava ficando transparente. E tinha 2 tarados olhando pra ela, e o senpai olha pra eles com uma cara tipo: o que eles estão fazendo olhando pra minha mina? E ele se mete na frente dos dois pra eles não ficarem olhando. Parabéns, senpai. Foi bastante cavalheiro da sua parte, mas a fila não andava e a Nagatoro tava perto de ter uma insolação. E o senpai resolve arrastar a Nagatoro pra algum lugar, só que ela não esperava por isso. E ficou mó bonitinho ela envergonhada. E ele leva a Nagatoro pra beber água e ela recarrega as energias e volta ao 100%. Mas ela sente uma pena por ter perdido a fila da raspadinha. Ela fala pro senpai esperar ali porque ela já volta. E após alguns minutos, ela traz 2 sorvetes pra agradecer o senpai pelo que ele fez por ela. E eles começam a tomar sorvete juntos, o que ficou uma cena mó bonitinha. Ainda mais quando ela tenta dar sorvete na boca dele só pra flertar pra cima do senpai e ver a reação que ele vai fazer.
fazer. E na volta para casa, Nagatoro fala que as férias de verão vão começar, ou seja, eles vão ficar um bom tempo sem se ver, e do nada ela pede para tomar um pouco do chá que o senpai tá tomando na garrafa. Eu achei que ela ia ficar com um pouco de frescura de tomar, já que o senpai já tinha bebido na garrafa. O japonês meio que tem esse clichê de beijo indireto, mas a Nagatoro não tá nem aí, ela toma mesmo e foda-se. E antes de se despedirem, Nagatoro pede o zap do senpai, já que eles vão ficar um tempo sem se ver por conta das férias. E o senpai fala que não usa muito o celular porque não conversa com ninguém, e a Nagatoro fala que não esperava nada menos de um antissocial. Mas eles trocam os contatos e o senpai fala: não sei porque você quer meu número, mó inútil isso. E a Nagatoro fica toda envergonhada e fala: eu não concordo com isso não. E o senpai já pensa: cara, ela tá tão na minha. E a Nagatoro diz que salvou o contato do senpai no favoritos dela, e agora toda vez que ele tiver um pensamento malicioso, ela pode mandar essa figurinha de tarado pra ele. E nessa hora ele se despede e a Nagatoro vai pra casa. E quando ele tá indo embora e vai beber o chá, ele se toca que a Nagatoro bebeu naquela garrafa. Lembra do que eu falei antes, né? Japonês tem aquela paranoia sobre beijo indireto. E não tem nem como negar, o senpai realmente ficou com pensamentos lascivos aqui. Caralho, meu irmão, vou dar um beijo indireto na Nagatoro. E quando o senpai vai tomar, ele recebe uma figurinha de tarado da Nagatoro. Ela nem tinha ido embora de verdade porque já sabia que com certeza ele ia pensar sobre isso. E a Nagatoro começa a travar o zap do senpai com figurinha de tarado, que eu achei muito engraçado, e nessa hora o episódio termina. E eu espero que vocês tenham se divertido e gostado, e principalmente relembrado de parte da primeira temporada. E comenta aí parte 2 caso vocês queiram uma continuação dos episódios que falta, beleza? E é isso, obrigado por assistir até aqui, te vejo no próximo vídeo e até mais.